Eu acredito que na próxima quarta-feira, mais umas 2 quarta-feiras, a gente termina. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 8. Na última quarta-feira que nós estivemos aqui, nós falamos sobre Eliseu, quando ele faz o machado flutuar. Capítulo 6, verso 1, né? E hoje nós estaremos falando do verso 8 até o verso 23. Capítulo 6 do segundo livro dos Reis, do verso 8 até o 23. Quem está anotando aí a sequência? Só eu? Primeira semana nós falamos sobre o chamado de Eliseu. Segunda semana nós falamos sobre a evidência do chamado. Terceira semana nós ainda tem aí, Jamil? Papel? Não? A terceira semana nós falamos sobre a cura das águas amargas de Jericó. Quarta semana nós falamos sobre a importância de não mexer com o ungido de Deus. Na quinta semana nós falamos sobre a providência de Deus, quando o profeta manda cavar covas no deserto e Deus envia água para um grande exército. Na sexta semana nós falamos sobre a provisão e a multiplicação. Foi quando, em um momento difícil, de uma crise, de uma viúva, Deus multiplica o azeite. Na sétima semana, foi também a sétima semana que eu liberei aqui uma palavra profética, né? 9 meses, segundo tempo da vida. Nós falamos sobre a sunamita. Na oitava semana, nós falamos sobre o filho da sunamita que morreu e foi ressuscitado. Na nona semana, nós falamos sobre a morte da panela e a multiplicação dos pães. Na 10ª semana, nós falamos sobre Naamã e a lepra. Na 11ª, Geazi, ou aprendendo com os erros de Geazi. Na 12ª, que foi a última, o machado que flutuou. E hoje nós vamos falar sobre Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Quem achou, diga glória a Jesus. Diz assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em que tal lugar estará o meu acampamento? Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e se guardou dali, não uma, nem 2 vezes. Diga comigo, quem avisa, amigo é. Verso 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas aqui na tua cama. E ele disse, verso 13: vai e vê onde está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército. Diga comigo, um grande exército. Os quais vieram de noite e cercaram a cidade.
E o moço do homem de Deus se levantou cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, um moço de 50 anos, hein, gente? E viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere-te, peço-te, esta grande gente, de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra do profeta Eliseu. Diga comigo assim: Deus vai me dar uma nova visão e vai cegar os meus inimigos. Verso 19. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Alguém pensa que Deus vai cegar seus inimigos, colocar na sua mão para você matar eles. Vai não. Olha o que Deus fala aqui. Não os ferirás, nem vai tomar eles como prisioneiros, nem vai matar com espada, nem com arco. Mas é o seguinte: ponha diante da mesa pão e água, para que eles comam e bebam e volte para o seu Senhor. Deus fala conosco esta noite. Só nessa leitura aqui já podia fechar a Bíblia e ir embora, que o Senhor já falou tudo. Mas existem algumas revelações, Pai, que o Senhor vai nos dar agora, quentinha. Outras que o Senhor já me deu hoje à tarde, quando eu estava me preparando. Eu te agradeço por esse momento que o Senhor preparou para eu estar aqui em cima desse altar, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Todos nós passamos por uns momentos, né, gente, em que a nossa vida parece estar sitiada, rodeada de problemas. E pior é que a dificuldade, o problema, as provações, porque o mundo em si, no mundo, se não tivesse diabo, Satanás, tanto que no milênio, Deus vai prender Satanás por quanto tempo? Quanto tempo? 1000 anos, para mostrar para o povo que nem toda a maldade vem do diabo. Mas se não tivesse o diabo para atiçar, mesmo assim a gente ia ter problema nessa vida, nesse mundo. Porque tem problema, né? Eu tomei um vento gelado ontem, tomei uns 2 copos de água gelada na irmã Malu, acordei hoje com a garganta doendo, ruim. Por quê? Eu sou ser humano. Não é? Estava um vento lá ontem. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção nessa introdução para você entender? O problema quando ele vem, ele não manda um WhatsApp. Paula, bom dia, sou o problema. Semana que vem eu vou aparecer aí na sua casa, tá? Não, ele chega. E sabe de uma? É que nem gás. Só acaba de noite na hora que você vai fazer a comida. Não é? Só acaba à noite e na hora que você vai fazer a comida. Você fala, mas por que não acaba de dia, na hora que o marido está, na hora que tem carro, na hora que tem dinheiro? Só acaba na hora errada.
É assim o problema. Ele só chega na hora errada. Não que tem hora certa para problema, né, gente? Mas quando, por isso que eu sempre falo, quando as coisas estão tudo bem, quando está tudo bem, prepare, tem alguma coisa vindo aí. E quando está indo tudo mal, ou seja, quando as coisas pioram, vamos reproduzir isso comigo? Diga, quando as coisas pioram, é um sinal que ela está perto para melhorar. É assim que Deus trabalha, porque antes de Deus te abençoar, Ele te manda uma prova. Antes de Deus te dar um milagre, Ele te testa. E o problema não avisa quando vem. Às vezes Deus nos dá alguma revelação e avisa, ó, está vindo um vento aí, mas não temas, eu sou contigo, vai passar. Mas na maioria das vezes nós somos pegos de surpresa. O problema chega e você acorda, você dormiu bem, aí você acorda e já tem um problema. E aí, gente, é nessas horas, nesses momentos de dificuldades, de problemas, de provações, que nós vemos se realmente nós temos fé, se realmente nós confiamos em Deus. Porque uma coisa é eu subir aqui nesse altar e falar para você precisa ter fé. Tenha fé, confia em Deus. É gostoso, né, diaconisa Rafaela, pregar isso? O povo, aleluia. Mas quando eu preciso usar a minha fé, a minha confiança, quando eu estou no problema, porque pregar é fácil. Agora, e quando eu preciso? Porque tem muita gente que fala, eu confio em Deus, eu tenho fé, mas na hora que vem um problema, se desespera, perde a cabeça. Então, é nessas horas que muitas pessoas, elas fazem besteira. É nessas horas que muitas pessoas que se dizem cristãs, que dizem ter fé e confiar em Deus, que manda a mão para o cigano ler. É nessas horas que as pessoas ficam desnorteadas. É nessas horas que a gente prega, carrega a Bíblia, vem para a igreja, ouve uma pregação como essa que a gente vai estar ouvindo agora, sai daqui abençoado, mas quando o problema bate na nossa porta, parece que a gente fica cego e surdo, e não lembra de nada que Deus nos falou. Por isso que eu sempre trago à minha memória, né? A Bíblia diz isso, quero trazer à memória, à mente, aquilo que me traz alegria, esperança. Quando vier o problema, quando vier a dificuldade, quando vier a má notícia, não pense que você vai morrer, não pense que a sua família vai ser destruída, não pense que você vai falir ou quebrar. Pense no seguinte, Deus me fez promessa, se for necessário eu passar por esse vale da morte, eu vou passar, mas eu sei que Deus estará comigo. Se existe uma promessa de Deus sobre a tua vida, não é a fase ruim que determina o fim da tua história, mas é a promessa que Deus fez, que ela vai se cumprir. E esse episódio que nós acabamos de ler aqui, ele traduz essa realidade que eu estou falando. Esse contexto, se você ler, né, nós vamos falar nesses próximas 3 quarta-feiras sobre essas guerras que Israel enfrentou. Nesse contexto, é um contexto de guerra. E o texto diz que o rei da Síria, ele decidiu invadir Israel. E esse rei da Síria, pensa num povo maldoso, era o povo da Síria. Quando o rei da Síria, ele armava uma emboscada, que é assim que o rei da Síria age, né? O rei da Síria aqui, gente, para nós, ele tipifica o nosso adversário, o inimigo, amém, gente? Como que o inimigo age? Armando emboscadas, armadilhas, né? E ele sabe aonde você vai passar, e ele vai lá e faz uma armadilha para te pegar. Ontem minha mãe estava chorando lá, aqui apareceu um rato desse tamanho assim. Diz que o rato brigava com o Gifu e tudo.
Segundo o Eziel, né? Aí meu irmão mais velho, o Evandro, trouxe veneno e colocou lá para pegar o rato. Só que quem comeu o veneno foi o cachorro. E o rato comeu queijo. Estou falando de armadilha. Fizeram uma armadilha para pegar o rato, mas pegaram o cachorro. E esse rei da Síria, ele sabia, ele descobria, o rei de Israel vai passar por aqui. Então vamos acampar, vamos armar aqui. Na hora que ele passar, a gente pega ele. É assim que o diabo age. Ele faz armadilhas. Só que o que acontecia? Toda vez que esse rei inimigo armava suas emboscadas, Deus revelava para o profeta aonde essa emboscada ia se dar. Diga comigo, tem coisas que Deus revela. Eu falei aqui agora. Tem coisas que Deus vai te falar antes de acontecer, para você tomar outro rumo. Mas tem coisas que Deus não vai revelar, vai acontecer. Quando você acordar, você vai falar, Deus, porque o Senhor não me falou isso? Porque Deus é Deus. Não tem como entender Deus. O dia que alguém entender Deus, ele vai deixar de ser Deus. Então, o rei da Síria armava a emboscada para pegar o rei de Israel, né? O profeta lá longe, Deus falava com ele: profeta, diga ao rei de Israel para não passar em tal lugar, porque lá em tal lugar tem uma emboscada para pegar ele. Aí, o profeta ia lá, rei, Deus mandou dizer para o senhor não passar tal lugar, porque lá em tal lugar tem uma armadilha preparada para o senhor. E a Bíblia diz que não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes que isso aconteceu. Toda vez que o rei da Síria armava uma armadilha, uma tucaia, como diz o baiano, né? Deus falava com o profeta falava com o rei, e o rei desviava da armadilha do diabo. Chegou um momento que o rei ficou agoniado. Nós lemos aqui. Ele ficou perturbado ao ponto de pensar que tinha um intruso no meio dos seus. Tanto que ele vai dizer: quem é que está revelando os segredos, meus segredos de guerra para o rei de Israel? Eu quero saber, tem um intruso entre nós. Foi quando alguém aparece e diz: não, meu senhor, tem um profeta lá em Israel, que tudo que o senhor fala lá na sua cama, Deus revela para ele lá. Aleluia. Eu posso declarar uma palavra de Deus para a sua vida? Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar, Deus vai te dizer aonde você deve ou não passar. Nenhum mal vai te alcançar antes que Deus te mostre, antes que Deus te dê uma direção, uma estratégia, porque o inimigo pode armar cilada para você, mas quem vai estar lá não vai ser o rato, vai ser o cachorro. Não vai te pegar em nome de Jesus, amém? Ele fica agoniado, fala: não, peraí, tem um profeta lá que tudo que eu falo aqui, eles... tá bom, descobre onde está esse profeta então. Agora a estratégia do rei da Síria muda, porque até então a estratégia dele qual era? Era pegar o povo de Israel, o rei de Israel, na tucaia, na emboscada. Mas quando ele descobre que toda a sua emboscada era revelada, ele muda a estratégia. Agora vamos pegar o profeta, porque se a gente pega o profeta, não se revela mais a tucaia. Se não revela a emboscada, a gente pega o rei. Então, pegando o profeta, a gente destrói o exército de Israel. Descobre onde está esse profeta. E descobriram que ele estava em Dotã. E o texto diz que o foco do rei da Síria era agora anular as forças de Eliseu, prendê-lo e matá-lo, porque era assim que o povo da Síria agia. O povo da Síria, eles eram tão terríveis, estude para você ver,
que, segundo a história, um dos exércitos mais violentos eram os exércitos do povo sírio. Segundo a história, quando eles iam para guerras, os seus inimigos, quando eram do sexo feminino, eles estrupavam as mulheres e as matavam. As mulheres que estavam grávidas, eles cortavam a barriga, arrancavam a criança, jogavam um animal lá dentro e costuravam de novo. Eles gostavam de torturar. Pensa no povo ruim. Então, eles não iam dar café para o profeta, né, gente? Eles não iam pegar o profeta e colocar numa cela, como está o nosso ex-presidente Lula lá, com televisão, ar-condicionado e bebedorzinho gelado. Não. Eles iam matar. E descobrem-se que Eliseu estava em Dotã, uma aldeia. E a Bíblia diz que o rei da Síria envia tropas, carros, cavalos e cavaleiros. E segundo a história, eles cercam a cidade. A cidade inteira é cercada. Sabe o que é interessante aqui? Quando o rei da Síria fazia armadilha para pegar o rei de Israel, Deus revelava para o profeta, sim ou não? Sim ou não? Mas agora, porque a Bíblia diz que eles saíram de madrugadinha, na calada da noite, de sapatinho de algodão, para ninguém perceber, para ninguém saber. Isso que é interessante, isso que me chama a atenção. Deus não revelava para Eliseu quando o rei da Síria queria fazer mal ao rei de Israel? Por que Deus não revelou para Eliseu que o rei da Síria estava indo para a casa dele, para matar ele? Como é que Deus revela para mim algo de ruim que vai acontecer com o Bruno, mas não revela algo que vai acontecer comigo? Não é interessante isso? Porque Deus não revelou. Deus não informou, não alertou e não avisou Eliseu da emboscada. Tanto que pode ler o texto. Quando Geazi acorda de manhãzinha, ele abre a porta e vai se espreguiçar. E ele olha assim, ó, um monte de cavalo, de soldados, com espada, escudo. E aí, ele volta correndo. Porque para ele foi uma surpresa. E ele ficou surpreendido. Assim como também Eliseu. Quando ele entra para dentro de casa e diz: meu senhor, meu pai, carros e cavalos, soldados, estão cercando a cidade. Vão nos matar. Vão nos prender. O que é que nós vamos fazer? E é aqui que eu começo a pregar. Diga comigo como, ou melhor, diga com, ou o que fazer. Mais forte, gente, diga o que fazer quando somos surpreendidos por situações perigosas. Como eu disse, uma coisa é você saber que o ladrão vai na sua casa a tal hora. O que você vai fazer? Bolsonaro neles. Bala para quem tem, filho. Oxi. Você vai se preparar. Agora, outra coisa é o cabra chegar na calada da noite, quebrar sua janela, te pegar de surpresa. O que fazer quando uma situação chega na nossa vida de surpresa? A gente não esperava. Não esperava, não estava no meu planejamento. Né? Existem planejamento para a família. Existe um planejamento financeiro. Mas o que fazer quando algo que não está no nosso planejamento bate a nossa porta? Como reagir? Como escapar?
E nós vamos aprender isso com Eliseu, amém? A Bíblia diz que Eliseu e Geazi foram cercados juntamente com toda a cidade de Dotã. Claro que o exército do rei da Síria estava lá para pegar o profeta. O Geazi também ia se livrar dessa, porque eles queriam pegar o profeta. E vamos ser bem sinceros, não tinha como escapar. Não tinha como escapar. Não havia possibilidade nenhuma, na ótica humana, tá, gente? De Eliseu escapar dessa emboscada. Não tinha como. Se ele corresse para lá, tinha soldado lá. Para cá, tinha soldado lá. E outra, chegou um momento, segundo a Escritura, que eles cercaram e depois eles partiram para cima. Eles foram ao encontro do profeta para pegá-lo. Então, uma numerosa tropa de soldados, cavalos, todos eles para capturar um só homem, Eliseu. Eu poderia dizer aqui que era uma briga de um exército contra 2 homens, mas eu não vou dizer nem que Geazi era homem, porque a Bíblia chama ele de moço, de moleque, e eu falei aqui já sobre isso. Então, era um exército contra um homem. Diga comigo, um exército contra um homem. Como vencer esse combate? É sabido que lá no livro de Juízes teve um homem que, com uma queixada de jumento, cheio do Espírito Santo, matou 1000 homens. É sabido. Mas isso é algo de Deus. Amém? Mas na nossa visão humana, um homem tem como vencer um grande exército de mais de 1000? Só no filme, né? Você vê em filme? O cara dá 3 tiros, acerta 3. Os que é do mal, com a metralhadora, não acerta 1 nele. Só em filme isso, né? Ele não, ele dá 3, o cara morre. E às vezes dá 1 só no braço, o cara morre. E o bonzão do filme toma 1 tiro, 2, ainda sobrevive. Mas não é filme, não é ficção, é realidade. Não tem como vencer um exército sozinho. A história que nós lemos aqui é de um combate. E um combate de Eliseu contra um exército. Mas Eliseu não pegou faca. Eliseu não pegou arma, espada, escudo. Eliseu não se desesperou. Eliseu confiou somente em uma coisa: na intervenção de Deus. O que fazer quando algo ruim acontece, pastor? Chega de surpresa. Primeiro, você não fala que tem um Deus? Você não diz que tem fé? Então, primeiro, o que você tem que fazer? É confiar que Deus vai intervir e te dar a vitória. E quando Deus intervém, há sempre uma saída. Quem sabe o Geazi pensou uma rota de fuga? Não havia. E o engraçado é que quando nós confiamos na intervenção de Deus, Deus não nos dá uma saída, Ele é a própria saída. E nós, em situações adversas, precisamos aprender aqui, como profeta, que em momentos difíceis, onde os problemas, as dificuldades nos cercam, há uma solução, e essa solução se chama crer no poder e na intervenção de Deus. Eu não sei se alguém aqui tem uma causa impossível, um problema impossível na ótica humana. Se tem, é para você que eu vou mandar essa palavra aqui hoje. Creia na intervenção, no poder do seu Deus. Quem sabe o Geazi pensou: e agora? Já era, profeta, nós vamos morrer. O que vamos fazer? Como é que nós vamos sair? Pior que é assim que a gente fala, é ou não é? Quando o problema bate na nossa porta, quando a dívida, quando a doença e outras coisas mais.
o que a gente pensa? Meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? E agora? Eu preguei aqui no domingo de primícia, né? Quem não tem poder, a primeira coisa que faz, liga para alguém. Pode me ajudar? Quem não tem poder, a primeira coisa que faz, leva para o médico. Porque a única coisa que uma pessoa pode fazer sem poder, é isso. O que é natural. Mas quando a pessoa tem o poder de Deus, ela usa esse poder que Deus deu para sair de situações adversas. E a pergunta que o Geazi faz para o profeta é a que nós fazemos todos os dias quando nós somos cercados. O que eu vou fazer? E agora? Quem poderá nos socorrer? Não tem Chapolin nessa hora, né? Não aparece o Chapolin colorado. Chapolin colorado. Não. É aquele momento que é você e Deus. Deus e você. Geazi não conseguia entender, nem ver nenhuma alternativa. Por quê? Porque eles estavam desarmados. E mesmo que tivesse armado, o profeta não é soldado, é profeta, né? Não sabe manusear a espada direito. O que Geazi sabia fazer era arar a terra, porque isso que ele fazia na fazenda do pai dele. Então Geazi fica preocupado, porque não tinha arma, eles não são preparados. A cidade está cercada, com soldados fortemente armados. E agora? Fomos pego de surpresa, porque se Deus tivesse pelo menos revelado para você, nós tinha saído de madrugada, fugido antes dele chegar. Chegou de surpresa. E agora, o que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se sentir assim acuado, sem saída, lembre-se de uma coisa: Deus é a tua saída. Eu contei aqui no domingo da primícia, uma certa ocasião, onde nós estávamos na cidade de Candeias, na Bahia. Meu pai era pastor lá da Assembleia de Deus de Madureira. 1998, 99. E meu pai, ele era um pastor, um missionário. A nossa sede aqui em Piracicaba enviou toda a nossa família para essa cidade para abrir uma igreja lá. E eles levaram a nossa mudança, pagou tudo o caminhão de mudança, alugou uma casa para nós, nos colocou lá. E naquela época, a ajuda que a igreja sede mandava para nós era de R$500. Mas chegou um momento que já fazia 5 meses que eles não mandavam R$500. E esses R$500 eram os R$500 que a gente pagava o aluguel de casa. Para comer, isso aí a gente tirava das ofertas, dava um jeito, meu pai sempre trabalhou, e Deus cuidava de nós. Mas eu lembro um momento, eu estou falando de o que fazer quando você se sente cercado. Eu me lembro de um momento que chegou o dia de pagar o aluguel e o homem cobrou, a igreja sede já não estava mandando mais o dinheiro. E ele disse: olha, eu quero receber o dinheiro do aluguel da casa aqui. E não tinha só o aluguel da nossa casa, tinha também o aluguel da igreja. E meu pai não tinha quem recorrer. E eu contei aqui domingo, a dona da loja da Boticário, na cidade, estava no seu escritório. De repente, a mão dela foi tomada. Se você crê que coisas espirituais é para gente espiritual. Amém, gente? E a mão dela escreveu, eu não lembro valores, tá, gente? Vamos pôr aí R$1.000, sei lá. Leve R$1.000 para o pastor Zezinho. Aí, beleza. Ela conseguiu ler o que escreveu. Agora vamos achar o pastor Zezinho. Descobriram, era o pastor da igreja lá no Santo Antônio. Lá, e ela levou o dinheiro, foi o dinheiro, não sei se foi 1.000, não lembro o valor, tá, gente? Pagamos o aluguel da igreja, porque confiamos que Deus não vai dar uma saída, Ele é a saída. Então,
quando você pensar que não tem saída, lembre do teu Deus. Porque bater no peito e dizer eu tenho Deus, é fácil. Agora eu quero ver ter peito para ter Deus. É diferente. Você encontra aí, qualquer um no meio da rua, eu creio em Deus, tem Deus no peito aqui. Mas e ter peito para ter Deus? Num problema, na dificuldade. Ou você vai se jogar da ponte, que nem muita gente está fazendo agora, está na moda. Ou você vai amarrar a corda no pescoço e se matar. Não. Se Deus te fez uma promessa, Ele vai te levar lá onde Ele te prometeu. Deixa eu melhorar aqui que desceu agora, posso falar ou não? O que determina a tua vitória não é o teu presente. Você está vivendo um momento difícil hoje, mas não significa que é o seu fim, que sua vida vai ser assim a vida inteira. Se Deus te prometeu, e você está passando, é necessário você passar e confiar que Deus vai te tirar daí, como fez com Israel. Foi 40 anos no deserto, mas chegou um dia que Deus falou, agora sim, a muralha vai cair, pise na terra prometida. Deus vai te dar uma alternativa. Aleluia, diga glória a Deus. Teve um momento da vida de Davi que ele ficou, sem alternativa. E olha que Davi, gente, estava falando isso esses dias com uma irmã. Tem momento na nossa vida que tudo que a gente tem que fazer e o que Deus quer que a gente faça. Primeiro que a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Tem um momento na nossa vida que a gente tem que se esconder. Os grandes homens da Bíblia teve esse momento. E Davi também. E olha que Davi foi ungido para ser rei de Israel. Só que teve uma hora que ele ficou sem saída, sem saber o que fazer. Os irmãos dele não podiam ajudar. Não tinha quem pudesse ajudar Davi. E ele estava lá, em um lugar, num vale, cercado de montanhas. E ele disse assim, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente ora a gente está olhando para os montes e não está olhando para Deus. Entendeu? Sabe qual era o problema lá quando o gigante estava afrontando Israel? É que estava todo mundo olhando para o gigante, para o tamanho do... Mas quando Davi chegou lá, ele não viu o tamanho do gigante, ele viu o tamanho do Deus que ele tinha. Sabe qual foi o problema dos 10 espias que Moisés enviou lá para espiar Jericó? É que quando eles voltaram, eles olharam a altura do muro e o tamanho do gigante que tinha lá. E a Bíblia diz 6 dedos em cada mão. Mas Josué e Caleb não olhou para a muralha nem para o gigante. Ele disse, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, a terra é nossa. O problema não é o problema, é como você está olhando esse problema. O problema não é o diabo, a adversidade, é a tua visão. Por isso que eu disse aqui no começo do culto, Deus vai te dar uma nova visão. O paralítico estava há 38 anos paralítico no tanque de Betesda. Quem já leu essa história? Jesus chegou lá, o criador de todas as coisas, o dono de tudo, o curador, o que criou ele. Parou diante dele e disse, você quer ser curado? O que foi que ele respondeu? Não tem ninguém que me coloque no... Meu Deus, tem crente que está igual esse paralítico. O dono do milagre está na frente dele, mas ele não consegue olhar para Jesus, ele olha para o tanque. Teu milagre não vai vir do tanque. Aí eu quero profetizar, estou com vontade, estou sentindo graça. O teu milagre não vai vir do tanque, do poço, da telecena, da mega sena, do Silvio Santos, do empréstimo, do pai, da mãe, do avô. O teu socorro vai vir de Deus, porque vai ter gostinho de vitória e o testemunho vai ser melhor. Aleluia. Aí, gente, Geazi já estava desesperado. O profeta estava lá na cadeirinha dele, tranquilo, sossegado. Por que Eliseu não desesperou? Por quê?
Se o exército pegasse ele e matasse ele, como disse o apóstolo Paulo, o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Se eu viver, tá bom. Se eu morrer, tá bom também. A minha vida está na mão de Deus. Entende? Quem tem a vida na mão de Deus não se desespera quando vem um problema. Se Deus quiser que você morra, você vai morrer. Mas ninguém pode matar aquele que Deus prometeu e marcou para viver uma vida de promessa. Então, enquanto o Geazi estava desesperado, com medo de morrer, o profeta estava tranquilo na cadeirinha dele, sossegado, tomando um suco de maracujá. Aí, Geazi olhou, viu o grande exército. Ele ficou pensando, Geazi, como é que a gente vai sair daqui? É muito soldado. Porque, diga comigo, Geazi estava olhando. Diga mais forte, Geazi estava olhando pelos olhos humanos. Quem sabe você está que nem o Geazi, olhando com os olhos humanos. E você diz assim, ó, você tá dizendo assim, ó, tem gente que diz assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou vencer? Como é que eu vou dar conta desse problema sozinho, sozinha? Aí que está o problema, errou. Você já errou. Por quê? Porque você não está sozinho. Você não está sozinha. É que você não consegue ver. Você não está sozinho, você não está sozinha. É que você não consegue ver. Você consegue ver o problema, mas você não consegue ver que você não está sozinho, você não está sozinha. Ó, na hora que o irmão João abre o portão dele lá elétrico, ele não vê, mas os anjos já estão lá na rua olhando já. Ó, aí ele engata a marcha e os anjos vão junto. Eu até brinco, né? Eu falo, no meu carro tem 4 anjos, cada roda tem um anjo. Você não vê, mas o anjo está lá. Você nem sabe, às vezes tinha um cara que queria te assaltar e não te assaltou, você nem ficou sabendo, porque o anjo já te livrou antes. Um carro que ia bater, ia provocar um acidente, um prejuízo, mas o anjo já foi lá antes, já livrou do laço, e você nem sabe, mas todo dia, Deus envia anjos ao teu respeito para te guardar. Você não está sozinho, então, ó, para com esse negócio, estou sozinho. Ai, estou sozinha. Ai, o que eu vou fazer? Não, você não está só. Deus, o grandão, sabe o grandão? Está contigo. Aleluia. Então, gente, a gente fica assim, como é que eu vou fazer, Deus? Como é que eu vou sair dessas dívidas? Como é que eu vou sair desses problemas familiares? Ai, meu Deus, estou sozinha. Como que eu vou vencer? Isso aí é gente que olha com olho humano. Mas como eu disse aqui, Deus vai te dar uma nova visão. Ó, de um lado, nós temos o Geazi, o crente Geazi, né? Está desesperado. O crente Geazi desespera. Do outro lado, nós temos o crente Eliseu, que está sentado na cadeira tomando suco, enquanto a casa está caindo. O B.O. está estourando, o inimigo está vindo com tudo, e ele está lá, cantando assim, ó. Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim. Profeta, como é que você consegue ter essa calma? É porque você vê o que o homem vê. Mas, peraí. Vem aqui, Jesus. Olha aqui para mim. Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Ó, presta atenção. Pela visão de Deus, a gente fica corajoso. Pela visão do homem, a gente recua e fica com medo. Ó, o Geazi, quando saiu de manhã e viu o exército. Ai, meu Deus, profeta. Que foi, meu filho? Um exército lá fora. Ai. Mas na visão de Deus, quando o profeta diz, Deus, abre, deixa ele ver. Ele vai lá. Ele vê o exército inimigo.
Mas ele olha, ele vê carros, cavalos, carruagens, anjos de Deus. E aí ele fica valente, ó. Ei, vai vir pegar nós não? Só que tem um porém. Diga comigo, Eliseu e Geazi estavam vendo os anjos, mas os inimigos de Eliseu não estavam. Porque pela visão de Deus, quem tem a visão de Deus, quem tem, é isso que Deus vai te dar hoje, amém? Deus vai te dar uma nova visão, amém? E quem tem a visão de Deus, primeiro, diga comigo, vê o que ninguém vê. Essa visão que você precisa, porque você está vendo o que todo mundo está vendo. O problema, a dificuldade, não tem saída, não tem jeito, já era. Mas quem tem a visão de Deus, vê o que ninguém vê. Segundo, quem tem a visão de Deus, diga comigo, sente, mais forte, diga sente o que ninguém sente. Terceiro, quem tem a visão de Deus, ouve o que ninguém ouve. Vamos lá? Quem tem a visão de Deus, vê o que ninguém vê, sente o que ninguém sente e ouve o que ninguém ouve. O que você está ouvindo, né? É o barulho do mar, como os discípulos lá, né? No meio do mar, o barulho das ondas, e o Pedro saiu. A Bíblia diz que por um tempo ele conseguiu andar, mas ele começou a ouvir o barulho do mar. Ele começou a ouvir os caras lá gritando: Pedro, você é doido, volta para o barco. E o mar vá, e o vento vá. Ele tirou o olho de Jesus e começou a afundar. Por quê? Porque quando você tira o olho de Jesus, quando você tira o coração de Jesus, quando você tira o seu ouvido de Jesus e começa a ouvir o que os povos dizem, você desespera. É que nem esses dias estava falando: ai, toma cuidado, agora estou em epidemia de dengue, ai, isso, aquilo, ai, não sei o que lá, meu filho, toma cuidado. Falei: vê lá, mãe, calma. Se Deus quiser que o mosquito pica, vai picar. Se não quiser, não pica. Não, mas mata, morre. Falei: se Deus quiser matar, Ele mata. Se não quiser matar, Ele deixa vivo. Ou eu confio que a minha vida está na mão de Deus, ou não. Para trás, fui fazer uma visita. Chegou lá, o menino estava tudo cheio de pintinho assim, sarampo. É sarampo ou catapora que pega? Qual que pega? Catapora que pega, né? Coitado do menininho, eu levei os 2 filhos meus. Aí quando eu cheguei lá, a irmã já falou: ai, pastor, não deixa os seus filhos encostar, porque pega. Falei: se tiver que pegar, vai pegar, vai lá, filho, dá um abraço nele lá, abraça ele aí, filho, pode abraçar. Ai, pastor, mas aí é abusar de Deus. Se tiver que pegar, vai pegar. Se não tiver que pegar, não vai pegar. A minha vida está nas mãos de Deus. Graças a Deus eu nunca fui assaltado, né? Claro que se um cara chegar e vai, desce do carro aí, eu vou dar o carro para ele, eu não vou brigar por causa de um carro, de bens. Mas se a pessoa quiser me dar um tiro, por exemplo, dá. Se a bala tiver que entrar, vai entrar. Se não tiver, não entra. Porque a minha vida está na mão de Deus. Enquanto Geazi estava olhando com o olho humano, ele não via anjo. Mas quando Deus deu para ele uma visão diferente, ele começou a ver o que o profeta disse: maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Será que você vai entender, você vai sair daqui entendendo isso hoje? Que maior é o Deus que está com você do que o seu problema? Será que você vai entender isso hoje? Ou será que você vai ficar desesperado ainda? Ai, meu Deus, o que eu faço? Não, para de desesperar. Deita a cabeça no travesseiro e dorme. Ó, inventei agora, hein? Toma um suco de maracujá. Vai dando glória. Pastor, mas o senhor não sabe a luta que eu estou vivendo. Deus vai te dar uma visão hoje, e tu vai ver que Deus está no controle. Você perdeu o controle, mas assim diz o Senhor: eu não perdi o controle dessa situação. Tu não vai morrer, não vai quebrar, não vai falir, não serás envergonhado, diz o Senhor.
O exército de Deus é bem maior e mais numeroso do que aqueles que se levantam contra nós. Aleluia, aleluia. Eliseu abre os olhos de Geazi. Olha só que interessante. Diga comigo, Eliseu abre os olhos de Geazi. Quando eu falo Eliseu, gente, quando eu me refiro a Eliseu, toda vez que eu me referir a Eliseu, o profeta, eu estou me referindo ao próprio Deus, tá bom? Então vamos reproduzir para que você entenda. Diga, Deus abre os olhos de Geazi. Só que eu vou te fazer uma pergunta. Geazi estava cego? Geazi estava cego? Porque, presta atenção, raciocina comigo. Eliseu e o profeta estão vendo o exército, amém? Mas o exército que veio para buscar o profeta não está vendo os anjos. Está ou não? Está ou não está? Não está. Então, eles estão valentes. O Geazi está corajoso, porque ele sabe que o exército de Deus está com ele. Mas o inimigo não está vendo esse exército com ele. É aí que eles começam a vir em direção ao profeta. E o profeta então se levanta da cadeirinha dele. Tradução minha, tá, gente? E diz assim: Senhor, fere eles de cegueira. Eles ficaram cegos? Depende de... Quando a gente fala de cego, cegueira, cego, qual que é a definição para uma pessoa cega? É uma pessoa que não vê nada, não enxerga nada. Uma cegueira absoluta. Mas Deus fala para Geazi, abre os olhos. Ele abre, ele não estava cego. Abriu os olhos. Quando Deus fala, quando o profeta fala para o exército, fere eles de cegueira. Vocês vão entender agora, Quando Jesus morre, vai sepultar, ressuscita. O Pedro, ele fala, gente, eu vou pescar. Quem já leu essa história aqui? Vou pescar. Ele tira a roupa, que ele só pescava peladão mesmo, e vai para o mar pescar. Naquele dia eles não pegam nada. E eles voltam. Quando eles voltam, quem é que está lá na praia? Mas eles não o reconheceram, porque eles estavam cegos. Entendeu? A cegueira? Só que eles voltam, pega 153 grãos de peixe e volta. Quando eles voltam, já tem peixe assado e pão. A Bíblia diz que eles então abriram-se a visão, pode ler o texto, e eles reconheceram e viram que era Jesus que estava ali. Na primeira vez eles não viram, não reconheceram Jesus. Na segunda vez, eles viram e reconheceram Jesus. Quando o profeta fala para Geazi, abre os olhos, Deus estava dizendo para Geazi, tu está olhando com o olho humano, mas eu vou te dar outra visão, que é a visão espiritual das coisas. O que Deus vai te dar hoje é essa visão humana das coisas, sim, para você enxergar e definir tudo, mas também é a visão espiritual, essas poucos têm. Agora, quando o profeta fere o exército de cegueira, eles não ficam totalmente cegos. Não, a cegueira que o profeta fere eles, é uma cegueira de olhar para o profeta e não saber que ele é o profeta. Porque o profeta desce lá e fala, segue-me, que eu vou te levar onde está o Eliseu. Mas ele era o Eliseu. E eles não o reconheceram e seguiram, porque eles não ficaram cegos totalmente. Foi uma cegueira para não ver. Ai meu Deus, você não está entendendo. Posso falar ou não? O inimigo vai armar cilada, laço, armadilha, problemas. Isso aqui é uma revelação futura, tá, gente? Algumas coisas que o diabo está planejando, alguns problemas, algumas dificuldades, que o inimigo, porque lá no inferno tem escritório, viu, gente? Eles fazem reunião lá, sabia disso? Faz, o inferno tem reunião, setores,
o setor da pomba, o setor do Zé Pilita, do Chucaveira, e eles fazem reunião para definir aonde que nós vai, o que nós vamos fazer. Então preste atenção, lá no inferno o diabo está fazendo reunião, armando arapuca, para poder te pegar de surpresa. Mas preste atenção, quando eles virem ao teu encontro, pode achar até o teu endereço, mas Deus vai ferir eles de cegueira, que eles não vão conhecer você e nem ver você. Ou seja, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que os seus problemas podem até vir, as dificuldades podem até vir, o Satanás pode até vir, mas eles não vão encontrar, eles não vê você, não vão ver você. Sabe por quê? Porque Deus vai ferir os problemas, as dificuldades, Satanás, de cegueira, para que eles não te vejam, e você estará guardado e protegido, como diz o Salmo 91, debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa é a cegueira. Vou explicar para você entender. Quando você manda algo pelo Sedex, tem duas correspondências, né? Aquela que você paga um pouquinho mais, para você receber um comprovante que essa pessoa recebeu, e aquela que você manda. Se tiver alguém lá, recebe, se não tiver, volta também. Eu mando. Aqui está o problema, foi enviado, sabe até o endereço. Quando chega lá, não te acha. Ou você está lá, mas não te acha, não te vê, não te encontra. E se não te encontra, o problema não atinge. E se não te atinge, você está guardado. E se você está guardado, é porque você tem a visão de Deus na sua vida. Deus vai ferir de cegueira aos teus inimigos. Já viu o problema cego? Pois é, o seu problema vai ficar cego, ele não vai te ver, não vai te encontrar. Algumas coisas que estavam para acontecer não vão acontecer mais, sabe por quê? Deus está deixando todo mundo cego, não vai te achar. A única coisa que vai te achar é o que a Bíblia diz: e todos os dias a bênção de Deus te seguirá, a bondade, a fidelidade, ela te seguirão todos os dias. Eliseu pede para que os cabras fiquem cegos. E aí, para terminar aqui, o Eliseu fala, segue aí, vou te levar onde está o profeta, me segue. Quem estava diante do exército? O profeta Eliseu. Quem o exército foi buscar? O profeta Eliseu. Mas por que não pegou? Por que não pegou ele? Estava ali na frente, era só fazer assim, pegar. Era só enfiar a espada e matar. Mas por que não fez? Porque Deus cegou eles. Eles conseguiam ver tudo, menos o profeta. Ele via que tinha um homem lá, vamos lá, vou te levar. E levou. E a Bíblia diz que o profeta guia eles até Samaria. E quando chega lá em Samaria, quem cerca o exército é o exército de Israel. Então agora é dois exércitos, o exército de anjos e o exército de Israel. E Deus, e o profeta fala: Deus, abre os olhos dele agora para que eles vejam. E quando eles acordam da cegueira, meia cegueira, né? A meia cegueira, eles veem que eles estão cercados pelo exército de Israel e cercado pelo exército do Deus de Israel. O rei então já arranca a espada e fala: vamos matar todo mundo agora. Oh glória, Deus colocou meus inimigos na minha mão. O profeta: não. Dê pão e dê água para eles. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Tem pessoas que nos traíram, nos machucaram, zombaram de você, pisaram em você, te odeia hoje, te odeia, quer ver o teu mal, mas um dia Deus vai colocar todos eles nas suas mãos. Não é para você matar, é para você dar pão e água. Jesus disse isso: se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. É mais gostoso deixar o inimigo vivo, porque se ele morrer, ele não vai conseguir ver a nossa vitória.
vivo, ele vai ter que olhar e contemplar e dizer: realmente Deus está na vida dele. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Entenda que há um exército numeroso de anjos que trabalha e batalha por você. Você não está sozinho, sozinha. Deus te dará uma nova visão esta noite. Come o pão. Verso 21. O rei de Israel diz: vamos ferir eles. Mas o profeta disse: não vai ferir eles. E nem vai tomar eles como prisioneiros. Nem com a tua espada e nem com o teu arco. Mas é o seguinte, ó. Se o rei de Israel e o exército de Israel matasse todo aquele exército ali agora, a glória seria de Deus? Não. Eu não posso matar um inimigo que eu não venci ele. Pegou? Eu não posso ferir um inimigo que eu não venci ele. Quem venceu foi Deus, a glória de Deus. Se Deus venceu, ele decide o que ele faz. Agora, se o povo tivesse ido para o confronto, para a guerra, para o mano a mano, aí pode matar. Mas nessa guerra, não foi rei de Israel, foi Deus. Entende? O que é dar a glória para Deus, e o que é trazer a glória para o homem. Se o homem mata, a glória é do homem. Mas se é Deus que mata, a glória é de Deus. E nesse caso aqui, Deus disse: não mata. Porque você não fez nada. Você não guerreou. Você não fez nada. Quem fez tudo fui eu. Então eu estou dizendo: não mata. Dá pão, água, para que eles comam. E deixa eles embora para o seu Senhor. E o verso 23 diz: apresentou-lhe um grande banquete, comeram e beberam. Eu fico imaginando. Ó, eles saíram, a tropa de Círios, saíram para pegar e matar o profeta. Deus intervém, muda tudo, e agora eles estão indo embora sem o profeta. Eu imagino a tropa dizendo: obrigado, viu, pelo pão. Obrigado pela água, viu? Deus abençoe vocês. Obrigado, viu? O inimigo que foi para matar está dizendo: obrigado, viu? Deus abençoe. Pegou aí? Eles vão ter que olhar e dizer: obrigado. Eu queria ver você morto. Eu queria te matar. Mas hoje eu vejo que você é uma pessoa de Deus. Fique de pé que eu quero orar por você. Se você precisa de uma nova visão, peça a Deus agora. Quem sabe você tem olhado muito para os problemas. Quando a gente olha muito para os problemas, a gente fica estressado. A pressão sobe. A ansiedade, o medo. Não dorme direito, fica, muito estressado. Mas quando a gente começa a enxergar ou ver com os olhos de Deus, a gente dorme mais tranquilo. A gente não se desespera com as notícias. Porque como está escrito, e a gente sabe disso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe esse problema que tu está passando? Essa dificuldade? Talvez você está se achando aí sem saída, você acha que não tem como resolver. E você não tem mesmo, você não tem como, você não tem recurso para resolver isso. Deus está dizendo: eu vou te dar uma nova visão. Eu vou resolver para você. A glória será minha. Não tem como fazer, mas Deus disse: eu vou fazer. Vou te dar uma nova visão. Vou abrir os seus olhos para que você enxergue que maior é o que está contigo. Pai, em nome de Jesus eu te peço, o mesmo que pediu Eliseu para Geazi, abre os olhos do teu povo para que eles vejam. No lugar aonde a visão humana está vendo morte, vai
vai haver vida. No lugar onde a visão humana está vendo dívidas, impossibilidades, a visão de Deus vai ver problemas resolvidos, dívidas quitadas. No lugar onde a visão humana está vendo doença, impossibilidades, enfermidades, na visão de Deus eu profetizo que vai haver cura. Abre os olhos desta mulher, meu Deus. Abra os olhos deste homem. E que a partir de hoje ele não enxergue mais como todos, mas ele veja pela visão de Deus. E quem anda pela visão de Deus, vê o que ninguém vê, sente o que ninguém sente, e ouve o que ninguém ouve. E esta bênção eu profetizo sobre os teus filhos, sobre a tua igreja, em momento de adversidade, em momentos onde somos surpreendidos por problemas inesperados, o Senhor vai nos dar uma saída, o Senhor será a nossa saída, o Senhor nos dará uma visão, o Senhor nos guardará e nos protegerá, e o teu nome será glorificado, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro essa nova visão de Deus sobre a tua vida. Tome posse dela agora em nome do Senhor Jesus. Aplauda Jesus bem forte.